partir de uma lógica muito específica. Eu preciso ser agradável para continuar sendo aceita, vista, considerada, requisitada. No começo, isso costuma ser visto quase como qualidade. A pessoa é considerada madura, compreensiva, generosa, equilibrada. Ela escuta todo mundo, ela resolve conflitos, ela evita confronto, ela tenta manter harmonia nos ambientes. Só que existe um detalhe muito importante nessa dinâmica. Quase sempre ela aprende a fazer isso às custas da própria autenticidade, né, da própria espontaneidade da vida dela. É alguém que engole desconfortos para evitar atrito, que aceita muito mais do que gostaria porque sente culpa diante da possibilidade de decepcionar alguém. Aos poucos vai acontecendo uma espécie de adaptação emocional permanente aos outros, aos problemas dos outros, necessidades dos outros. A pessoa se torna extremamente treinada para perceber a necessidade das pessoas, mas profundamente desconectada das próprias necessidades. E é justamente aí que começa um dos maiores problemas dessa dinâmica. Gente emocionalmente manipuladora percebe isso muito rápido. Pessoas que gostam de controle, de validação excessiva ou de relações desequilibradas costumam identificar com muita facilidade quem tem dificuldade de impor limites, quem não consegue dizer não, quem passa por cima de si mesmo. E não porque exista algo fraco na pessoa boazinha, mas porque ela transmite uma disponibilidade constante. E disponibilidade sem critério pode se transformar num convite involuntário para relações abusivas. Pode se transformar, não. Via de regra se transforma. Isso aparece de muitas formas. Às vezes no relacionamento amoroso, em que apenas uma pessoa, só um lado, sustenta emocionalmente a relação inteira. Às vezes em amizades, onde alguém só procura quando precisa de ajuda, aí quando você vai pedir de volta a pessoa não está disponível. Em ambientes profissionais, nos quais determinada pessoa acaba absorvendo funções, demandas e responsabilidades que ninguém quer assumir e acaba virando obrigação. Você faz uma coisa 2, 3 vezes, vira sua obrigação. Ou até dentro da família, quando um único membro vira apoio emocional de todos, enquanto ninguém percebe que ele também está esgotado e continuam cobrando dele, e se ele não faz, criticam. O mais curioso é que a pessoa boazinha frequentemente demora para reconhecer que ela está sendo usada, porque ela aprendeu a interpretar excesso de entrega como demonstração de amor, de maturidade, de caráter. Existe uma romantização extremamente perigosa da autoanulação, principalmente entre mulheres. É lindo a mulher abnegada, a mulher que vive para o outro, como se ser boa significasse suportar tudo em silêncio, como se colocar limite fosse sinal de egoísmo, como se priorizar a si mesma fosse falta de empatia. E isso cria adultos emocionalmente confusos, pessoas que sabem acolher todo mundo, mas não conseguem identificar quando estão sendo desrespeitadas. Pessoas extremamente compreensivas com os erros dos outros e brutalmente rígidas consigo mesmas. Pessoas que conseguem justificar realmente qualquer comportamento dos outros, os comportamentos alheios, todos têm justificativa, mas a própria necessidade de proteção emocional dela, ela não está nem aí, nem percebe. Uma coisa que eu percebo muito no consultório é que a pessoa boazinha, ela costuma viver uma contradição interna muito importante. Ela sente raiva, cansaço e frustração, mas ela acredita que demonstrar isso colocaria em risco todos os vínculos que ela possui. Então ela tem que continuar sendo a boazinha, solícita. Ela tenta continuar funcionando normalmente enquanto ela acumula ressentimento silencioso, porque as pessoas abusam. Às vezes não é nem por mal, é que a pessoa só ensina os outros a receberem. O problema é que as emoções reprimidas não vão desaparecer. Elas encontram outras formas para sair. Às vezes através da ansiedade, da irritação constante, do esgotamento, da sensação de vazio ou até do adoecimento físico. Tem gente que passa tantos anos vivendo para atender a expectativa externa que quando finalmente para e tenta entender o que ela quer para si, ela percebe que já não sabe mais. E eu acho que isso merece uma reflexão muito séria, porque existe uma diferença enorme entre bondade e ausência de identidade. Uma pessoa emocionalmente saudável, ela consegue ajudar, ela ama, ela consegue ser generosa sem precisar se sacrificar o tempo todo. Ela entende que relações maduras exigem reciprocidade e não submissão emocional. Porque quanto mais você dá, mais as pessoas querem.
Só que quem cresceu acreditando que precisava merecer amor através da utilidade, costuma viver relações marcadas por desequilíbrio, né? Muitas vezes, sem perceber, essa pessoa desenvolve uma necessidade profunda de validação através do cuidado. Ela sente valor quando ela é necessária, quando ela resolve problemas, quando ela consegue, sei lá, salvar relações, quando ela se torna indispensável para alguém, né? Só que isso, gente, cria uma armadilha emocional e das complicadas, né? Porque faz com que ela permaneça em vínculos desgastantes só para continuar ocupando esse lugar de importância. Não é nem de importância, ela é necessária, né? Só que ser necessário não é a mesma coisa que ser amado. Tem relações que sobrevivem não porque exista uma troca verdadeira, mas porque uma das pessoas aceita carregar tudo sozinha, né? E quando finalmente tenta mudar essa dinâmica, ela começa a descobrir algo muito, muito desconfortável. Algumas pessoas gostam muito da sua disponibilidade, mas não suportam os seus limites. Isso é muito comum da gente ver. Muito comum. Você está mexendo no queijinho do outro, né? E é nesse momento que muita gente se culpa, né? Porque o afastamento do outro costuma gerar a sensação de que ela mudou demais, ela ficou fria, egoísta ou difícil, né? Só que em muitos casos o que aconteceu foi apenas o abandono gradual de um padrão antigo de submissão emocional. Não tenha medo de quebrar esse padrão. Toda mudança de comportamento altera a dinâmica das relações. As pessoas vão se reequilibrar dentro daquela relação e ficar ou não. Quando alguém que sempre disse sim começa a selecionar melhor onde ela coloca energia, inevitavelmente algumas pessoas vão se incomodar. Não porque a mudança seja errada. Veja bem, você não está errada de mudar, mas porque elas estavam acostumadas a ter acesso irrestrito àquela disponibilidade. E talvez uma das coisas mais difíceis para a pessoa boazinha seja aceitar que nem todo vínculo sobrevive quando ela começa a se respeitar. Olha que dureza, hein? Mas é bom também se descobrir, né? Vamos combinar? Porque algumas relações dependem justamente da ausência de limite para funcionar. Isso não significa que a solução seja endurecer emocionalmente ou virar alguém indiferente. Existe hoje um movimento meio radical nas redes sociais que transforma autocuidado em frieza e limite em hostilidade. Não tem que ser assim, não é assim. Como se amadurecer emocionalmente significasse parar de precisar das pessoas ou tratar afeto com distância permanente. Não é isso é uma confusão. Só que não é disso, né, que a gente está falando. Nós estamos falando da capacidade de permanecer gentil sem permitir invasão constante. Você pode até fazer coisas para as pessoas, mas não como uma obrigação. Nós estamos falando da capacidade de amar sem precisar desaparecer dentro dessa relação. Você também precisa de cuidados, né? Da maturidade de entender que empatia não pode ser construída às custas da própria dignidade emocional. E isso exige uma mudança interna importante. Porque a pessoa boazinha, ela normalmente vive orientada pela reação do outro. Ela mede palavras para não gerar desconforto. Ela faz de tudo para prever comportamentos, ela se preocupa excessivamente em não frustrar ninguém. Sabe, ela não consegue falar, desculpa, não vou, não posso. Ela vai frustrar o outro não vai gostar dela. Existe um estado constante de vigilância emocional que consome muita energia. E com o tempo isso produz uma exaustão silenciosa. A pessoa já não descansa emocionalmente, né? Porque ela, obviamente, né, ela está sempre monitorando o ambiente, o humor dos outros, a necessidade dos outros, possíveis conflitos e expectativas externas. É como viver permanentemente adaptada aos outros, não a si, aos outros, né? E ninguém consegue sustentar a autenticidade vivendo apenas em função da adaptação à vida dos outros, às necessidades dos outros. Talvez seja por isso, né, que tanta gente chegue numa determinada fase da vida profundamente cansada das próprias relações, e às vezes nem entende o motivo, né? Não é falta de amor pelas pessoas, mas é um esgotamento por nunca conseguir existir de maneira inteira dentro dos vínculos. Porque vínculo saudável pressupõe espaço para verdades, para verdade emocional, espaço para discordância, para limites, para individualidade e também para imperfeição. Quando alguém sente que precisa estar disponível o tempo inteiro para continuar sendo amado, a relação deixa de ser encontro e passa a funcionar como um mecanismo de manutenção afetiva. A pessoa boazinha vive frequentemente tentando preservar relações. O problema todo é que nesse processo ela acaba preservando todo mundo e não preserva a si.
Só quem ela não preserva é a si mesma. Eu acho importante dizer uma coisa que muita gente precisa ouvir com honestidade. Algumas pessoas não vão gostar da sua versão emocionalmente saudável, viu? Isso você pode ter certeza. Tem quem vá aplaudir, tem quem vá se irritar. Muita gente vai estranhar quando você começar a mudar a forma como se posiciona nas relações. Podem te dar um gelo, te criticar. Principalmente pessoas que estavam acostumadas a acessar a tua energia, o teu tempo e a tua disponibilidade sem nenhum limite. No começo pode até surgir a sensação de que você ficou mais fria, mais distante ou menos paciente. Mas, veja bem, na maioria das vezes o que mudou não foi sua capacidade de amar. O que mudou foi a maneira como você passou a se relacionar com você mesma. Não é só com o outro, é com você mesmo. Você passou a se respeitar, né? Você não é um coringa. Porque existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa generosa e viver emocionalmente para fazer tudo o que os outros despejam sobre você. Durante muito tempo, muita gente aprende a manter vínculos através dessa adaptação constante, né? Vai cedendo aqui, silenciando ali, flexibilizando o próprio desconforto, né? Tentando preservar relações a qualquer custo. O problema é que relações construídas sobre ausência de limite, né, elas costumam cobrar um preço muito alto na tua saúde mental, emocional. Amadurecer emocionalmente também significa reconhecer quando um vínculo deixou de ser espaço de troca, né, e realmente passou a funcionar apenas através do desgaste de uma das partes. E isso pode ser difícil de aceitar, né, porque algumas relações sobrevivem justamente enquanto existe alguém que está disposto a suportar tudo sem questionar. Por isso, uma das mudanças mais importantes da vida adulta, né, talvez seja entender que o teu valor, gente, ele não pode depender somente, né, exclusivamente da aprovação dos outros. Quando alguém constrói identidade só em torno da necessidade de agradar, ela, claro, né, gente, ela vai acabar vivendo em estado permanente de vigilância emocional, tentando evitar rejeição, conflito, desapontamento. Né? E pessoas que têm medo demais de perder vínculos, né, frequentemente elas fatalmente e frequentemente acabam permanecendo em situações que diminuem sua autoestima, diminuem a sua espontaneidade. Ser uma pessoa boa nunca deveria exigir que você se abandonasse nesse processo, né? Gentileza não significa submissão emocional. Então, o cuidado não deveria significar exaustão constante. E amor saudável não exige que alguém destrua silenciosamente a própria individualidade para continuar sendo aceito. Talvez, gente, deixar de ocupar esse lugar aí da pessoa boazinha demais não tenha relação com endurecer o coração ou com parar de amar as pessoas. Talvez tenha relação com uma coisa muito mais madura, né? Aprender que é possível continuar sendo alguém realmente muito afetuoso sem transformar a própria vida num espaço onde todo mundo entra. Casa de Maria Joana, sabe como é que é? Exige, consome e permanece enquanto você desaparece aos poucos de você mesma. Então pensem muito nisso, ouçam esse vídeo, prestem atenção, reflitam sobre isso.